Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dizer a vocês que o site tolutandoporvocê.com está com problema no servidor e estamos tentando resolver. Enquanto isso, eu estarei postando o áudio do dia que eu posto lá todos os dias. Estarei postando aqui no canal para vocês não ficarem sem essa mensagem diária, ok? Assim que for resolvido, o áudio do dia volta lá para o site. Fiquem na paz do Senhor Jesus. As lutas são sempre constantes, todas as portas se fecham. Bom dia, meus irmãos. Como vão todos vocês? Dormiram bem? Espero que sim. Vamos para mais um áudio do dia? Peço que os irmãos abram no Salmo 112, versículo de 6 a 8, que diz assim: Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber mais notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Amém, meus irmãos? Então, esses 3 versículos eles falaram muito ao meu coração. Por quê? Porque a palavra-chave está no meio desses 3 versículos, que é o quê? É fé. E fé no sentido mais amplo, que é a sua manifestação em força. Aqui diz: eles não têm medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Quem confia no Senhor é assim. Ele não tem medo de receber mais notícias. Quando nós temos medo de receber más notícias, isso mostra que a nossa fé ela não está sendo devidamente praticada. Pois quem tem a fé no Senhor sabe que o Senhor vai derrotar todos os inimigos. É o que diz o versículo 8. O versículo 8 diz assim, ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Deus ele não nos promete uma vida sem as más notícias. Andar com Deus não é só ter boas notícias. Andar com Deus não é só ter vitórias. Andar com Deus não é ter uma vida maravilhosa. Andar com Deus é, sim, ter má notícia, ter momentos de preocupação. Porém, o que Deus promete é passar juntamente com você. É isso que garante que nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Mas a nossa humanidade nos faz, muitas vezes, ficar apavorado diante da tempestade. Uma dada circunstância, Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam atravessar o lago para ir ao outro lado. E no meio do lago, os irmãos conhecem bem essa passagem, uma tempestade deu sobre o barco ali, a ponto dele quase afundar. E Jesus, ele dormia no barco. Simplesmente ele dormia no barco. E os discípulos, qual foi a reação dos discípulos? Eles tiveram medo ou eles ficaram tranquilos? Claro que o medo deles era grande demais. Por quê? Porque eram humanos. E ao invés de
de não ter medo, como diz o versículo 7, né? O versículo 7 diz: ele não tem medo de receber má notícia, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ali dentro do barco, a primeira coisa que Jesus falou após acalmar a tempestade foi: homens de pequena fé. Meus irmãos, nós precisamos pôr em prática a nossa fé. E não há momento mais propício para termos fé do que agora. Esse momento de preocupação, esse momento do medo de amanhã. Agora é momento de nós praticarmos essa fé, de fortalecer essa fé. O versículo 6 diz: quem é correto nunca fracassará. Então, se estamos diante do Senhor, estamos fazendo o que é correto. Se estamos esperando no Senhor, estamos fazendo o que é correto. Então por que temos medo? Simplesmente porque a maioria está buscando no Senhor aquilo que quer, e não ao Senhor. E não buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nós vemos que muitas vezes estamos vivendo uma vida totalmente ao contrário do que essa palavra aqui está dizendo. A palavra diz que quem é correto nunca fracassará. Então por que o casamento quebrou? Por que o nosso casamento foi destruído? Fazíamos correto para agradar, para estar bem, a maioria pelo menos, né? Claro que alguns estão aqui porque vacilaram mesmo, né? Foram adúlteros, pessoas briguentas, pessoas rixosas, ciumentas, né? Pessoas que só olhavam para si e o casamento quebrou. Mas eu creio que a grande maioria que está aqui hoje, que vem no Tô Lutando por Você para buscar seus casamentos, eram pessoas que estavam ali na igreja, estavam ajudando, né? Muitas vezes suportaram a ignorância do cônjuge, o repúdio. Foram pessoas fiéis, nunca traíram seus cônjuges, como é o meu caso, né? Nunca traí nem em pensamento, mas fracassou. Por quê? Se isso é ter uma vida correta diante dos olhos dos homens. Porém, o correto aqui do versículo é justamente o que? Colocar Deus no centro. Isso sim, quem é correto nunca fracassará. Ter Deus como provedor, Deus como aquele que cuida de tudo que temos, no nosso caso, no casamento. Com certeza, o maior motivo, se não o principal, foi ter colocado Deus pro lado e ter priorizado mais o casamento, o matrimônio, o esposo, a esposa, do que a Deus. Muitos de nós já nem estávamos mais firmes na fé. Éramos esquentadores de banco. A televisão já estava mais prazerosa do que ir ao culto. E às vezes um domingo a vontade de ficar em casa era maior do que ir para uma escola dominical. Culto que ia, outro culto dizia: não tem problema, eu vou no próximo. Pouco a pouco, Jesus foi sendo tirado do centro. É por isso que vem o fracasso. Porque a vida do cristão, ela se origina no mundo espiritual e não mais no mundo físico. Então, a fé enfraquece. O que é a fé? A fé não é dizer: eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas você tem colocado a fé em Cristo em primeiro lugar?
você colocava, na verdade? Hoje eu creio que sim. Hoje você está mais próximo de Deus. Hoje você já sente a presença de Deus. Muitos que estão aqui, como também é o meu caso, nunca sentiram a presença de Deus como estão sentindo agora. Nunca tiveram tão próximo de Deus como estão agora. Precisamos disso, colocar Deus no centro, meus irmãos. Se colocarmos Deus no centro, nós nunca mais fracassaremos. Se colocarmos Deus no centro, nós não andaremos preocupados e nem com medo, que é o que diz o versículo 8, que diz assim: ele não fica preocupado e nem tem medo. São 3 características de quem é correto. No versículo 6 diz que ele nunca fracassará. Também diz que ele será lembrado para sempre. Também diz que no 7 ele não tem medo de receber más notícias. Também diz que a sua fé é forte. Diz que ele confia no Senhor. No versículo 8, ele não fica preocupado e nem tem medo. Procure ser correto diante de Deus. Correto aqui é no sentido de ser justificado. Não somos justos, mas somos justificados pelo sangue de Jesus. Busquem o Senhor. Leiam a palavra. Medita nela, que com certeza você não fracassará mais. O Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso, que os seus inimigos não te derrotarão. Amém, meus irmãos? Fiquem aí na graça e na paz do Senhor Jesus. E fiquem firmes. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia.